Eu nunca imaginei que pudesse me sentir tão deslocada na minha própria vida. Imagine acordar todos os dias, olhar no espelho e se perguntar se o reflexo que vê é mesmo você. Isso é algo que ninguém espera ouvir de alguém como eu, Helena, a queridinha do cinema. Mas a verdade é que o brilho das luzes não ilumina os cantos mais escuros da alma. Minha mãe sempre dizia que a vida é sobre estar no centro das atenções. Se você não está sendo vista, você não existe. Ela repetia enquanto me preparava para mais um evento, mais uma capa de revista. Cresci aprendendo a sorrir quando queria chorar, a parecer forte quando tudo o que eu queria era desaparecer. Aos 28 anos, sou conhecida pelo mundo inteiro, mas me pergunto se alguém conhece a mulher por trás da estrela. Talvez nem eu mesma saiba quem ela é. Tudo começou a desmoronar quando um artigo de revista colocou minha vida pessoal no microscópio. Helena, brilhante na tela, instável fora dela. Era como se eu fosse desmontada peça por peça, cada erro amplificado e jogado contra mim. A carreira que minha mãe e eu construímos com tanto cuidado estava em perigo, e as portas que antes se abriam com um sorriso, agora se fechavam com um baque. Marco, meu empresário, veio com uma solução que, segundo ele, resolveria tudo. Você precisa de estabilidade, Helena. Alguém para mostrar que você é madura, comprometida. Ele fez parecer tão simples, encontrar alguém para fingir ser meu namorado. Uma farsa cuidadosamente planejada para salvar minha reputação. Ridículo, certo? Foi aí que Daniel entrou na conversa. Meu assistente. Ele está sempre ali, na borda do meu mundo, calado, quase invisível. Mas ele é bom no que faz. Cuida de tudo com uma eficiência que me permite ignorar o caos à minha volta. Ele já está ao seu lado, Helena. Seria fácil, Marco insistiu. Fácil? Para quem? Certamente não para mim. Daniel era uma incógnita para mim até aquele momento. Eu sabia que ele tinha sido ator, mas nunca perguntei por quê, ou por que parou. Talvez porque eu mesma estivesse tão presa no meu próprio vazio que nunca olhei de verdade para ele. Ainda assim, ele parecia disposto a entrar nessa bagunça, mesmo que eu não entendesse por quê. Lembro-me da sensação ao segurar a caneta para assinar o contrato. O peso dela parecia maior do que deveria. Cada palavra no papel parecia mais uma corrente, prendendo-me ainda mais na prisão que minha vida havia se tornado. Quando olhei para Daniel, esperando algum sinal de hesitação, tudo o que vi foi calma. Ou talvez resignação. Era difícil dizer. Então lá estávamos nós, dois estranhos com destinos entrelaçados por uma mentira. Eu, a estrela em declínio, desesperada para manter a luz acesa, e ele, o homem que parecia ter aceitado viver nas sombras. Mas se há algo que aprendi, é que o destino tem uma maneira cruel de virar nossas certezas de cabeça para baixo. Quando você é famosa, parece que todo mundo acha que tem o direito de se sentar no camarote da sua vida. Cada passo, cada sorriso, cada erro vira espetáculo. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que estava por vir. Tudo começou com uma matéria. Uma foto minha, sozinha, saindo de um restaurante em Los Angeles. Até aí, normal. Mas a manchete? Cruel. Helena, brilhante na tela, mas um desastre no amor. E lá estava eu, analisada e julgada como se minha vida privada fosse uma novela para consumo público. A matéria era um ataque. Contava sobre relacionamentos passados, discutia minha incapacidade de manter um homem, e insinuava que aos 28 anos eu já era um desastre emocional. O pior não era a revista em si, mas o que veio depois. Os contratos começaram a evaporar. Os patrocinadores queriam imagens limpas e mensagens inspiradoras. Eu não era mais um modelo de sucesso. Eu era um alerta de instabilidade. Meu telefone, que antes tocava incessantemente com ofertas de trabalho, agora parecia morto. Cada toque era um lembrete de que as oportunidades estavam minguando. Foi quando Marco convocou uma reunião de emergência. Ele apareceu no meu apartamento como sempre. Impecável,
cheio de soluções rápidas e palavras afiadas. Helena, nós precisamos consertar isso. Agora! Ele espalhou páginas de revistas e relatórios sobre a mesa, como se fossem provas de um crime que eu cometi. Você precisa de estabilidade, algo que as pessoas possam admirar. Um relacionamento sério, público. Isso vai mudar tudo. Eu ri. Ri de nervoso, de incredulidade, de pura exaustão. E você quer que eu faça o quê? Saia procurando um namorado na esquina? Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me deu arrepios, e disse: Não precisamos procurar. Já temos o candidato perfeito. Foi aí que o nome de Daniel apareceu. Meu assistente. Marco falou dele como se fosse uma peça de xadrez perfeitamente posicionada. Discreto, confiável, invisível o suficiente para parecer real. Ele já estava ao meu lado. Era a solução mais prática e, claro, a menos complicada. Pelo menos na cabeça de Marco. No começo, eu me recusei. A ideia parecia absurda, humilhante. Mas Marco não desistiu. Ele pintou cenários catastróficos, contratos quebrados, a mídia me destruindo ainda mais, minha carreira desmoronando em tempo real. Eu odiava cada palavra que ele dizia porque, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Quando concordei em ouvir a proposta, Daniel foi chamado. Ele entrou na sala, calmo, como sempre. Vestia a mesma expressão neutra que usava todos os dias. Marco explicou o plano como se estivesse apresentando um projeto de marketing. Daniel ouviu tudo em silêncio. Quando finalmente falou, sua resposta foi simples. Se for para ajudá-la, eu topo. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Se for para ajudá-la. Daniel não parecia ter segundas intenções. Não havia nada na voz dele que sugerisse ambição ou dúvida. Isso só tornava a coisa toda mais desconfortável. Porque, no fundo, eu sabia que estava prestes a pedir a ele para se juntar a uma mentira que nenhum de nós poderia controlar. Eu não sabia o que era mais pesado naquele momento. O silêncio na sala ou o papel do contrato que Marco colocou na minha frente. Daniel estava sentado na poltrona à minha esquerda, com as mãos cruzadas no colo. Ele não parecia desconfortável, mas também não parecia à vontade. Era como se tivesse aceitado a situação antes mesmo de ouvir os detalhes. Talvez ele estivesse tão acostumado a resolver meus problemas que isso fosse só mais um item na lista. Marco começou a falar, descrevendo cada cláusula como se fosse um advogado preparando um caso de tribunal. Duração inicial de 3 meses. Eventos públicos previamente agendados. Nenhuma interação fora do necessário para manter a aparência. Ele falava como se não estivéssemos lá, como se fôssemos marionetes prontas para encenar o espetáculo que ele dirigiria. Eu queria gritar. Queria dizer que aquilo era absurdo, que era uma violação de tudo o que eu ainda tentava preservar da minha privacidade. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, olhei para Daniel, esperando que ele fosse recuar, dizer que aquilo era demais. Ele me encarou com aqueles olhos calmos, mas havia algo diferente neles. Uma sombra de cansaço, talvez, ou de resignação. Se você quiser fazer isso, eu estou aqui, ele disse, como se fosse algo tão simples quanto pedir um café. Assinei o contrato porque naquele momento parecia menos doloroso do que enfrentar a queda iminente da minha carreira. Cada palavra no papel era um lembrete de que eu estava trocando mais um pedaço de mim por uma chance de continuar existindo sob os holofotes. Os primeiros dias foram estranhos. Marco agendou um jantar em um restaurante badalado para introduzirmos o relacionamento. A ideia era simples: sermos fotografados juntos, sorrindo, parecendo um casal apaixonado. Quando chegamos, os flashes começaram antes mesmo de sairmos do carro. Eu segurei o braço de Daniel e sua postura era impecável, quase teatral. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu, exceto eu. Suas mãos estavam levemente trêmulas. Sentamos em uma mesa estrategicamente localizada no centro do salão, cercados por pessoas que sabíamos que falariam sobre nós depois. A comida parecia saborosa,
mas eu não conseguia sentir o gosto. Estava focada em cada movimento, cada gesto, tentando interpretar meu próprio papel na peça que havíamos montado. No fim da noite, enquanto voltávamos para casa, eu quebrei o silêncio. Por que você aceitou isso, Daniel? Ele demorou alguns segundos para responder. Porque você precisava de ajuda, ele disse, olhando pela janela. Eu queria perguntar mais, mas algo na voz dele me fez parar. Era sincero, quase doloroso. Os dias seguintes foram preenchidos por reuniões, ensaios de como agir em público e mais eventos. Cada sorriso falso, cada risada ensaiada, era um lembrete do quão distante eu estava da verdade. Mas havia momentos, pequenos, quase imperceptíveis, em que Daniel baixava a guarda. Um comentário sarcástico, uma risada genuína, um olhar que parecia ver além da fachada. Esses momentos me faziam questionar se a mentira que criamos estava começando a afetar mais do que apenas nossas reputações. Na maioria das vezes, minha vida parecia um roteiro que outras pessoas escreviam. E, nesse roteiro, as figuras ao meu redor tinham papéis muito bem definidos. Marco era o diretor, controlando cada cena com precisão cirúrgica. Daniel era o coadjuvante inesperado, o homem que aceitou fazer parte da minha mentira. Mas, como em qualquer boa história, havia outros personagens esperando nos bastidores, prontos para roubar a cena. Rafaela, por exemplo, era um furacão. Nós crescemos juntas, mas ela sempre foi o oposto de tudo o que minha mãe queria para mim. Enquanto eu aprendia a sorrir para as câmeras, Rafaela corria descalça pelos campos da fazenda da família dela, sujando os pés e sonhando em fazer filmes independentes. Ela nunca gostou de Marco e fazia questão de deixar isso claro. Helena, você está se afundando nessa história, ela disse quando contei sobre o contrato. Sua franqueza era dolorosa, mas parte de mim sabia que ela estava certa. Depois havia Ana, a irmã mais nova de Daniel. A primeira vez que a vi foi quando Daniel, hesitante, me convidou para jantar na casa deles. Ela abriu a porta com um sorriso tão grande que me fez sentir como se fosse uma velha amiga. Ana era doce, mas tinha uma energia que enchia a sala. Enquanto jantávamos, ela começou a falar sobre seu sonho de ser atriz. Daniel me ensinou a amar o teatro, ela disse com orgulho. Olhei para ele, que parecia desconfortável, mas não corrigiu a irmã. Aquele momento foi como uma janela para o passado dele, algo que ele nunca havia me mostrado, e então havia Lucas. Se Marco era o diretor, Lucas era o antagonista. Um ator tão bonito quanto venenoso, ele estava sempre à espreita, esperando uma oportunidade para derrubar qualquer um que ameaçasse sua posição no topo. Nos conhecemos anos atrás, durante as filmagens de um longa-metragem, e ele nunca perdeu uma chance de me humilhar. Agora, ele parecia obcecado em descobrir o que havia de errado no meu relacionamento perfeito com Daniel. Marco, claro, estava sempre presente, manipulando as cordas. Ele era um mestre em falar sem realmente dizer nada. Rafaela é uma distração, ele comentou depois de vê-la comigo em um café. Você precisa de pessoas que te impulsionem, não que te questionem. Era exatamente isso que ele queria. Um mundo onde ninguém ousasse questionar seus planos. Mas Rafaela não era de se calar. Durante uma das nossas conversas, ela me lançou um olhar direto e disse: Você está tão presa nessa mentira que nem sabe mais o que é verdade. E se essa mentira acabar te consumindo? Essas pessoas eram os satélites ao meu redor, cada uma puxando minha história em uma direção diferente. Rafaela queria que eu me libertasse. Marco queria me moldar. Ana me mostrava um lado mais humano da vida, enquanto Lucas parecia disposto a destruir qualquer esperança de estabilidade que eu ainda pudesse ter. E Daniel? Ele continuava ali, sempre no mesmo lugar, como um centro silencioso em meio ao caos. Eu não sabia o que isso significava, mas começava a achar que descobriria mais cedo ou mais tarde. Quando Marco anunciou que eu precisava passar mais tempo com Daniel fora dos eventos públicos, eu senti meu corpo inteiro se tensionar. As pessoas precisam acreditar, Helena, ele disse, como se eu não soubesse disso.
Então lá estávamos nós, em uma tarde de terça-feira no carro dele, indo para um jantar na casa da família de Daniel. Era algo simples, segundo Marco. Uma oportunidade para mostrar à imprensa que éramos um casal comum, ainda que isso fosse a coisa mais distante da verdade. A casa de Daniel era pequena, aconchegante e cheia de detalhes que falavam mais sobre ele do que qualquer conversa que já tivemos. Uma pilha de livros de teatro no canto da sala. Uma foto emoldurada dele e Ana, provavelmente tirada anos atrás, em frente a um palco improvisado. O cheiro de pão assado vindo da cozinha me lembrou das tardes da minha infância, quando eu ainda não sabia o que era carregar o peso das expectativas. Ana nos recebeu com a mesma energia vibrante de sempre. Helena, é tão bom te ver. Ela praticamente pulou em mim para um abraço, como se eu fosse alguém especial, em vez de uma atriz tentando manter as aparências. Sentamos para jantar, e foi como entrar em outro mundo. Daniel estava diferente ali, mais relaxado, mais humano. Ele ria das histórias de Ana e até contou uma ou duas, com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Enquanto comíamos, Ana começou a falar sobre sua paixão pelo teatro. Daniel costumava me ensinar tudo. Ele era incrível nos palcos. Eu olhei para ele, esperando uma reação, mas ele apenas sorriu de leve e desviou o olhar. Era estranho imaginar aquele homem reservado em um palco, sob os holofotes. Mas havia algo em suas expressões, algo nostálgico, que me fez querer saber mais. Depois do jantar, enquanto Ana lavava a louça e Daniel se oferecia para ajudar, eu andei pela sala, observando os pequenos detalhes. Foi quando vi o violão. "Você toca?" Perguntei quando ele voltou. Ele hesitou por um segundo antes de dizer: "Costumava tocar." Pegou o instrumento, afinou rapidamente e começou a dedilhar uma melodia simples. O som era tão suave, tão inesperado, que me senti deslocada no tempo, como se estivesse testemunhando algo que não era para mim. Na volta para casa, o silêncio no carro não era mais desconfortável. Era como se algo tivesse mudado, mesmo que nenhum de nós soubesse exatamente o que. "Você tem uma família incrível", eu disse finalmente. Ele olhou para mim e deu um sorriso curto, mas verdadeiro. "Eu sei. Eles são tudo para mim." Foi naquela noite que percebi que Daniel não era só o assistente calado que eu achava conhecer. Ele era um homem com camadas, cicatrizes e sonhos que ele mantinha escondidos. E, por algum motivo, isso me fez sentir ainda mais desconectada da minha própria vida. Enquanto ele tinha raízes, eu era uma folha flutuando ao vento. E pela primeira vez, comecei a me perguntar se essa mentira que criamos poderia nos levar a verdades que nenhum de nós esperava encontrar. Eu deveria saber que a calmaria não duraria. A mentira que construímos era tão frágil quanto um castelo de cartas, e bastava um sopro para derrubá-la. Esse sopro veio em forma de uma reportagem publicada em uma manhã de segunda-feira. Quando Marco me ligou, sua voz estava mais fria que o normal. "Helena, temos um problema. Um grande problema." O problema tinha nome: Daniel. Mais especificamente, o passado de Daniel, que até então ele havia mantido escondido, mas que agora estava estampado em todas as manchetes. Ex-ator frustrado usa relacionamento falso para voltar aos holofotes. As palavras pareciam gritar da tela do meu celular. A matéria trazia fotos antigas dele em palcos pequenos, resenhas cruéis de uma peça que fracassou e especulações sobre suas intenções no relacionamento comigo. Senti minha garganta secar enquanto lia cada palavra. Não era só a carreira dele que estava sendo destruída, era a minha reputação que estava sendo arrastada junto. "Você sabia disso?" Marco perguntou, a acusação clara em sua voz. Eu não sabia o que responder. Eu não sabia nada sobre o passado de Daniel, porque nunca perguntei. Eu nunca imaginei que ele tivesse um passado que pudesse nos alcançar dessa forma. Quando finalmente encontrei Daniel naquele dia, ele estava sentado na sala de espera do meu apartamento, com o mesmo olhar calmo de sempre. Mas havia algo diferente nele. Ele parecia
menor. Como se o peso de tudo estivesse começando a esmagá-lo. Sinto muito, ele disse antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Eu nunca quis que isso acontecesse. Por que você não me contou? Eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo-a vacilar. Ele suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Porque não parecia relevante. Eu não queria que você me visse como alguém fracassado. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Não era raiva o que eu sentia. Era algo mais complicado. Algo que eu não sabia como nomear. Antes que pudesse responder, Marco entrou na sala como uma tempestade, exigindo que Daniel se afastasse temporariamente para proteger minha imagem. Você é uma distração, Daniel. Nada mais. Ele disse cortante. E pela primeira vez, vi algo mudar nos olhos de Daniel. Algo que parecia mais como dor do que raiva. Daniel concordou, como sempre fazia, e saiu sem dizer outra palavra. O silêncio que ele deixou para trás era ensurdecedor. Marco começou a falar, detalhando estratégias para controlar o dano, mas eu não conseguia ouvir nada. Tudo o que eu conseguia pensar era na expressão de Daniel quando ele saiu. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olhei para o contrato que assinei semanas atrás. As palavras impressas eram frias, calculadas, mas agora parecia que esse contrato havia se transformado em algo vivo. Algo que estava devorando não só minha carreira, mas também qualquer conexão real que eu pudesse ter com outra pessoa. Pela primeira vez, comecei a me perguntar se essa mentira era realmente a solução ou se era o início de algo muito pior. Eu não conseguia tirar o som da porta batendo da cabeça. O eco parecia mais alto do que deveria, como se aquele simples movimento carregasse todo o peso do que acabara de acontecer. Daniel se foi. Marco insistiu que era o melhor para mim, para minha carreira. Mas tudo o que eu sentia era que algo importante tinha escapado das minhas mãos. Os dias seguintes foram uma confusão de reuniões com Marco, estratégias para controlar a narrativa e eventos cuidadosamente planejados. Cada sorriso falso que eu dava para as câmeras parecia drenar um pouco mais da minha energia. Você está indo bem? Marco dizia, mas sua voz soava distante, quase irrelevante. Eu não estava bem, eu estava cansada. Cansada de fingir, de me sentir como um produto em uma prateleira. Foi Rafaela quem finalmente disse o que eu precisava ouvir. Você está se destruindo, Helena. Ela declarou, sem rodeios, enquanto tomávamos café em sua casa. A cozinha dela era simples, sem a ostentação que eu estava acostumada, e o cheiro de café fresco e pão assado me trouxe uma nostalgia inesperada. Você precisa parar de tentar agradar todo mundo. Escolha algo que seja só seu. E então veio a oferta. Rafaela estava trabalhando em um filme independente e precisava de uma atriz principal. É um papel pequeno, mas poderoso, ela disse. Algo diferente de tudo o que você já fez. No passado, eu teria recusado sem pensar. Filmes independentes não eram para alguém com o meu status. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez em anos, senti um fio de curiosidade, um desejo de fazer algo que não fosse calculado para agradar os outros. Enquanto isso, eu não conseguia parar de pensar em Daniel. Em como ele parecia tão calmo quando entrou na sala naquele dia, mas tão devastado quando saiu. Eu não sabia onde ele estava ou o que estava fazendo, mas sabia que ele não voltaria, pelo menos não enquanto Marco estivesse no controle. Foi durante uma das noites de gravação do filme de Rafaela que percebi algo importante. A história que estávamos contando era sobre uma mulher que perdeu tudo e precisou reconstruir sua vida a partir do zero. Cada cena parecia uma metáfora para a minha própria situação, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti viva, conectada. Não com a fama, mas com algo mais profundo, algo verdadeiro. Rafaela me puxou de lado no final de um dos dias de filmagem e disse: Eu não via esse brilho em você há anos. Suas palavras me atingiram em cheio. Talvez eu estivesse finalmente encontrando algo real, algo meu. Mas, mesmo assim, uma parte de mim permanecia incompleta.
Uma parte que sabia que, para seguir em frente, eu precisaria enfrentar mais do que apenas o que estava no roteiro. Eu deveria ter imaginado que as coisas não ficariam calmas por muito tempo. Se há algo que aprendi nesse mundo, é que, quando você começa a se encontrar, as forças que o mantinham perdido fazem de tudo para te puxar de volta. E foi exatamente isso que aconteceu. Estávamos a poucas semanas de terminar as filmagens do filme de Rafaela quando recebi a notícia. Marco apareceu no set, algo que ele raramente fazia, com uma expressão que era uma mistura de alívio e tensão. Lucas sabe sobre o contrato. Ele disse direto. O ar pareceu desaparecer da sala. Lucas, o eterno oportunista, finalmente tinha algo que podia usar contra mim. Ele ameaçava expor tudo. O contrato, a farsa, até as interações mais íntimas entre Daniel e eu que ele havia observado de longe. Isso é um desastre, Helena, Marco continuou. Mas o que me deixou em choque foi o que ele disse em seguida. Você precisa trazê-lo de volta, Daniel. Ele é a única peça que pode salvar isso agora. Eu me recusei imediatamente. Daniel já tinha sacrificado tanto, e eu não suportava a ideia de arrastá-lo para mais essa confusão. Foi então que Daniel apareceu por conta própria. Rafaela, aparentemente, o havia encontrado e contado o que estava acontecendo. Ele entrou no set com sua postura tranquila, mas havia algo de diferente nele. Ele parecia mais seguro, como se durante o tempo em que esteve afastado, tivesse encontrado algo dentro de si que eu não havia percebido antes. Eu sei o que está acontecendo, ele disse, e a firmeza em sua voz me fez olhar diretamente para ele pela primeira vez em semanas. Eu vou ajudar. Eu queria discutir, dizer que ele não precisava fazer isso. Mas antes que eu pudesse falar, ele já estava articulando um plano. Ele enfrentaria Lucas, não como meu assistente, nem como alguém tentando se esconder, mas como quem ele realmente era. Alguém que tinha forças para lutar pelo que acreditava. Ele não vai ganhar, Daniel disse com uma convicção que fez meu coração acelerar. Naquela noite, ele foi até Lucas. Eu não estava lá, mas Rafaela me contou mais tarde. Segundo ela, Daniel enfrentou o rival de maneira calculada, sem perder a calma, expondo Lucas como alguém que só queria destruir para se promover. A maneira como ele lidou com a situação fez com que Lucas recuasse, mesmo que relutantemente. A ameaça foi neutralizada, pelo menos por enquanto. Quando Daniel voltou para o set, sua expressão era uma mistura de alívio e cansaço. Está feito, ele disse, antes de sair, como sempre. Mas algo dentro de mim mudou. Não era apenas gratidão que eu sentia. Era algo mais profundo, algo que vinha crescendo desde o momento em que ele segurou aquele contrato pela primeira vez e disse que estava disposto a ajudar. E foi ali, naquele silêncio carregado, que percebi que Daniel não era só parte da mentira que criamos. Ele era a única verdade que havia sobrado. Eu não sabia exatamente o que esperava daquela noite. Era a estreia do filme de Rafaela, um pequeno evento em um teatro local, com uma audiência modesta de críticos e apoiadores do cinema independente. Mas, para mim, parecia que o mundo inteiro estava observando. Os holofotes estavam brilhando na entrada do teatro, mas eram diferentes daqueles a que eu estava acostumada. Eram mais suaves, menos intimidantes. Dentro, o burburinho das conversas parecia distante, abafado pelos meus próprios pensamentos. O peso do que estava prestes a acontecer era esmagador. Marco, é claro, estava lá, sussurrando instruções como se eu fosse um fantoche em sua peça. Sorria mais, pareça confiante, e não diga nada fora do script, ele repetiu. Mas pela primeira vez, eu não tinha certeza se estava disposta a seguir suas regras. Daniel estava lá também. Ele não deveria estar, mas Rafaela o trouxe como seu convidado. Quando o vi, senti algo diferente. Não era a mesma tensão de sempre. Era como se sua presença me desse uma coragem que eu nem sabia que precisava. Ele me olhou, sem dizer nada, mas o que vi em seus olhos foi claro. Um apoio inabalável. Depois da exibição, veio o momento que eu temia. Uma coletiva de imprensa estava organizada no salão ao lado,
com jornalistas prontos para devorar cada palavra minha. Rafaela me segurou pelo braço antes de eu entrar e disse: "Fale a verdade, Helena. Eles podem não gostar, mas pelo menos será sua." Subi no pequeno palco, com microfones apontados para mim e olhos fixos em cada movimento meu. Marco estava na lateral, como uma sombra, pronto para intervir se eu saísse do controle. Comecei com o discurso que havíamos ensaiado, agradecimentos, reflexões superficiais sobre o filme. Mas, enquanto falava, algo dentro de mim quebrou. "Eu preciso dizer algo." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O salão ficou em silêncio. Marco se mexeu na lateral, mas eu o ignorei. Olhei diretamente para as câmeras e continuei. O relacionamento entre Daniel e eu começou como uma mentira. Foi uma estratégia, uma maneira de proteger minha carreira em um momento em que tudo parecia desmoronar. Houve um suspiro coletivo na sala. Marco deu um passo à frente, mas eu levantei a mão para detê-lo. Mas o que eu não esperava era que, no meio dessa mentira, encontraria algo real. Algo que me fez perceber que, às vezes, a verdade pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Eu me apaixonei, não pela ideia de um relacionamento perfeito, mas pela pessoa que esteve ao meu lado o tempo todo. Eu não sei quanto tempo levou para que o silêncio fosse quebrado, mas parecia uma eternidade. Foi Daniel quem o quebrou. Ele apareceu na lateral do palco, caminhando devagar, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. "E eu também me apaixonei", ele disse, sua voz firme, mas gentil. Mas não pela estrela de cinema, pela mulher que ela é de verdade. O que aconteceu depois foi uma mistura de flashes, perguntas e um público que não sabia ao certo se estava assistindo a uma confissão ou a cena final de um filme. Para mim, parecia a primeira vez em anos que eu estava respirando de verdade. Talvez o mundo nos julgasse, talvez não. Mas pela primeira vez, isso não importava. Depois daquela noite, as coisas mudaram. Não de forma explosiva ou instantânea, mas em pequenas ondas, como a maré que recua para revelar o que estava escondido sob a superfície. A coletiva de imprensa não apagou os rumores, mas também não os alimentou. Para minha surpresa, muitos jornalistas aplaudiram nossa honestidade, chamando-a de um raro momento de vulnerabilidade em Hollywood. Claro, havia os céticos, mas pela primeira vez isso não importava. Daniel e eu não voltamos imediatamente ao que seria considerado um relacionamento normal. Precisávamos de tempo. Tempo para entender o que era real e o que ainda estava enraizado naquela mentira inicial. Ele voltou ao teatro, participando de uma produção local. Fui assistir à estreia. Era uma peça pequena, mas ele estava brilhante. Sentada na plateia, senti um orgulho genuíno que não havia experimentado há muito tempo. Quanto a mim, continuei trabalhando com Rafaela no filme. As semanas finais de gravação foram diferentes. Eu me sentia mais conectada, mais presente. Não era sobre agradar ninguém, mas sobre contar uma história que importava. Rafaela, sempre direta, resumiu tudo com uma frase: "Essa é a Helena que eu sabia que ainda existia." Depois da estreia do filme, recebi uma proposta inesperada: protagonizar uma peça de teatro ao lado de Daniel. Era uma obra inédita, uma história sobre duas pessoas que se encontram em meio a mentiras e aprendem a construir algo verdadeiro. Aceitei sem hesitar. Estar ao lado de Daniel no palco parecia a coisa mais certa a fazer. A peça foi um sucesso modesto, mas para nós foi muito mais do que isso. Foi um espaço onde podíamos ser honestos, tanto com o público quanto um com o outro. Cada cena era como um pedaço da nossa jornada, e a cada apresentação, eu sentia que estávamos deixando para trás o peso daquilo que nos trouxe até ali. No final da última apresentação, quando as luzes se apagaram e o público aplaudiu, Daniel segurou minha mão e sussurrou: "Isso parece real o suficiente para você?" Eu ri, mas também senti lágrimas escorrerem. "Mais real do que qualquer coisa que já vivi", respondi. "Hoje, ainda há desafios. A mídia ainda encontra maneiras de distorcer nossas histórias, e o mundo nunca deixa de observar."
Mas aprendi a não viver para eles. Aprendi a respirar, a sentir e, acima de tudo, a viver minha verdade. Enquanto escrevo isso, sentado ao meu lado, está o homem que me ensinou que a verdade pode nascer da mentira. Daniel, com seu jeito tranquilo e olhar firme. E pela primeira vez, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Porque, como dizem, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta. Mas agora eu sei que também posso encontrar o meu.